Vamos então abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12 diz assim: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ele é um texto, assim, confrontador, porque nessa carta, o escritor, ele fala a esse povo, que não dá para tratar com eles, não, acho que não é aqui exatamente, mas eles não são adultos, não dá para dar alimento sólido para eles, porque eles não aguentam alimento sólido. E aí ele diz algo que é muito triste. Ele fala: embora o tempo seja de que vocês já devessem se alimentar de alimentos sólidos. Gente, é tão assim, quando a gente coloca assim em termos práticos, essa palavra, em termos físicos, a gente vê o quanto é ilógico uma pessoa não ter um crescimento espiritual no tempo natural que a coisa deveria acontecer. O que acontece aqui? O escritor diz assim: embora, devido ao tempo recorrido, a essa altura do campeonato, vocês já deviam estar ensinando. Vocês já deviam ser mestres. Mas vocês precisam ainda que alguém ensine novamente princípios elementares. É a mesma coisa que chegar para um jovem, esses meninos aqui adolescentes, e ensinar, que já estão, por exemplo, muitos deles no ensino médio, alguns já terminaram, e precisar novamente ensinar para eles como se escreve. E ensinar para eles novamente como, por exemplo, se comportar fora de casa. É ilógico. Essas coisas a gente faz com uma criança pequena. Está começando a aprender as coisas. Está começando a aprender a ler. Está começando ainda a sair de casa. E aí a gente vai ter que ensinar essas coisas elementares. Princípios que são elementares. Então o que acontece? Nas coisas espirituais acontece a mesma coisa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora, irmãos, por que a gente acha natural uma pessoa que já tem 10 anos de crente, a gente ainda tem que ensinar princípios elementares da salvação, princípios elementares a respeito de mudança de vida, princípios elementares a respeito de santidade? Não é natural. O natural é que seria que, ao passar do tempo, a pessoa fosse amadurecendo até chegar ao ponto de e já estar ensinando. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, Efésios 4, 14, diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito de tudo? Que não sejamos mais como crianças. Aí ele vai explicar agora como é que as crianças agem, amém?
Eles são levados de um lado para outro pelas ondas. Eles são jogados de lá para cá com vento de doutrina. O que é isso? A pessoa, ela não tem o conhecimento da doutrina bíblica. Aí chega um e diz assim: ah, mas não pode comer carne de porco não, viu? Ah, crente não pode cortar o cabelo não. Se cortar o cabelo, na hora de chegar lá no céu, o anjo vai medir. Tiver faltando um pedaço, não entra. O meu. Não passa isso aqui. Pois é, a Bia está crendo que vai entrar nesse método aí. Mas também vai ser a única da mulher na nossa igreja. Irmãos, aí a pessoa começa a endoidar o cabeção. Aí começa a falar: meu Deus do céu, mas na minha igreja não é assim. Mas fulano diz que é assim. Aí vai ouvir outro que diz que é assado. Ai, mas que tem que guardar o sábado. Como é que eu vou fazer agora? Tem que guardar o sábado, não tem que guardar o sábado. Como é que faz, meu pai? Aí a pessoa fica naquela confusão. Por quê? Para não ter o conhecimento da doutrina bíblica. Gente, doutrina é Bíblia. Diga comigo, diga. Doutrina é a Bíblia. Porque tem gente que diz assim: tal igreja tem doutrina. Lá tem doutrina. Aí fala assim: tal igreja não tem doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Amém? Se a gente conhece a palavra de Deus, ninguém engana a gente. Então, se a gente está bem firmado, bem fundamentado, a gente não vai, ninguém vai botar caramelo na nossa cabeça, não. Na hora que você escuta uma coisa, já vem aquele versículo, já vem aquele texto bíblico que você já conhece de antemão, amém? Amém. Que vai rebater, igual Jesus fez com o diabo. O diabo fala, me prova, ele diz: rapaz, não é assim que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz outra coisa, né? E aí, você lê, irmãos, é impressionante. O Espírito Santo, amém? Amém? O Espírito Santo traz a nossa memória a palavra que nos foi ensinada. E aí, ele diz também que essas pessoas, né, que são como crianças, elas são levadas não só pelas doutrinas, mas pela astúcia de muitos homens, de muitas pessoas que são maliciosas, né? Vêm com argumentos maliciosos, maldosos e enganam muitas pessoas. E pela esperteza de homens que induzem ao erro. Você pode até não acreditar, mas tem gente que vive para induzir os outros ao erro. Gente, na era da internet, na era do WhatsApp, não existe, eu acho que não existe mais gente que induz a gente, quer induzir a gente ao erro, do que nessas mídias. As pessoas vão lá e colocam um trem errado. Aí você pergunta: para quê? Qual foi o objetivo? Qual foi o propósito da pessoa inventar uma mentira e tacar na internet? Só para induzir ao erro. E tem muita gente que faz isso. E eu acredito, sabe, que essas pessoas são sacerdotes de capeta. Para poder tirar a pessoa do caminho. Eu só posso acreditar nisso, né? E aí ele diz o seguinte: ó, não seja assim, não seja levado pela doutrina, porque a criança age assim. Aí ele diz: antes disso, não seja assim, mas assado. Qual é o assado? Seguir a verdade em amor. Cresça em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Em tudo, cresça em Cristo. Em tudo, busque a Cristo. Amém? Amém. Aí a gente vai ver rapidamente outras características de criança. Por exemplo, a criança, ela é inocente, né? Muitas vezes a gente consegue enganar a criança facilmente prometendo alguma coisa, né?
eu não costumo prometer coisa que eu não vou fazer para a criança. Eu não costumo prometer. Porque ela vai cobrar. Até eu. Porque ela vai cobrar, né? Aí às vezes você se livra do problema, né, e cria outro. Mas a criança, ela é tão inocente que qualquer explicação que você dá para ela, ela aceita. Eles tinham um vídeo na internet que o pai tentava dar comida para a criança e não conseguia. A criança não queria. Aí o pai tentava dar comida para a boneca não queria. Aí pegava a boneca e fazia assim. Espancava a boneca. Você não quer não? Aí espancava a boneca. Aí quando ia dar comida para a criança, funcionava, né? Mas eles realmente acreditam, talvez, né, que seja isso. A gente vai fazer mesmo. Irmãos, então as crianças, elas são muito inocentes, né? A criança, ela tem direito a não saber. Ela tem direito a ser ignorante com relação a muitos, né, assuntos. A criança, ela tem uma característica natural dela, que é de se irritar, de chorar, né? Quando ela quer alguma coisa, ela não sabe conversar. Ela vai fazer o quê? Chorar. Tem muito adulto que faz do mesmo jeito, né? Há uma característica das crianças, muito, muito peculiar a elas: inconstância. Sabe o que é inconstância? Começa uma coisa aqui, já larga e já passa para outra. Aquilo ali perde o interesse rapidão. Tá brincando com o negócio aqui, aí o coleguinha pega no outro brinquedo, aí já vai para o outro brinquedo. A criança, ela não tem a condição de ficar muito tempo fazendo uma mesma atividade. Aí, assim, tinha que ser uma característica das crianças, isso aqui, tá? Tá bom? Irmãos, a inconstância é uma característica das crianças. Amém? A curiosidade, né? Tudo quer saber, tudo pergunta. Tagarelice. Não para de falar. Não para de falar. Não para de perguntar. É característica de criança. Ciúme. Meu pai é só meu, minha mãe é só minha, o colega é meu. É mais amigo do outro do que de mim, e lá vai pro canto chorar. E egoísmo. Não dá para dividir, não sei dividir. Mas empresta pro coleguinha só um pouquinho. Depois ele devolve. Não, é meu. É meu. São características de criança, tá, irmãos? O adulto, ele é a pessoa mais madura, né? Ela tem, assim, no reino de Deus, um papel muito fundamental, que é consolidar os outros. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim, ó: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele me respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você negará que ao menos me conhece. Irmãos, o Pedro, né, nessa ocasião, ele ainda não estava maduro. Ele achava que ele ia realmente fazer aquilo que ele estava dizendo. A intenção dele era aquela, e ele achava que ele ia ter condição de fazer aquilo, né? E aí Jesus falou com ele assim: olha, eu orei por você que a sua fé não desfaleça. O bicho vai apertar para o seu lado, o negócio vai pegar. E aí ele diz: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter. Irmãos, isso me impacta
impacta um pouco, assim, sabe? Porque já estava aqui nos últimos dias de ensino do ministério dele aqui, né? E aí o Pedro ainda não tinha passado pelo processo de conversão. E aí ele fala assim, ó, quando você se converter, o seu papel é esse aqui, ó, fortaleça os seus irmãos. Consolide os seus irmãos. A pessoa, quando ela se converte verdadeiramente, irmãos, isso vem naturalmente. No nosso interior flui assim, um desejo da gente fortalecer o outro. Quando a gente vê assim, o irmão balançando, a gente fica assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Amém? Amém. Isso é assim natural que aconteça quando a gente amadurece, quando a gente realmente se converte. A gente vê assim o processo que a gente passou e fica assim, oh meu pai, meu pai, dá essa experiência para o fulano. Não é assim? E aí é isso que Jesus fala para Pedro, que esse é o papel dele. Quais são as características de uma pessoa madura? A pessoa madura, ela tem autonomia. Ela pode tomar suas próprias decisões. Amém? Por que uma pessoa madura, uma pessoa adulta pode tomar suas próprias decisões? Porque ela já foi ensinada, porque ela já foi exercitada em erro e acerto algumas vezes, amém? E aí agora que ela já está um pouco mais experiente, ela vai poder tomar suas decisões. A gente não pode deixar uma criança tomar decisões por ela mesma, amém? Porque se ela for tomar decisão, o bicho dá ruim, não dá ruim? Gente, o pior é que tem uma decisão, faz assim, né? O adulto, a característica da pessoa madura, ela tem paciência de lidar com os outros, ela tem, né, compreensão com a debilidade do outro. A pessoa madura, ela é constante, ela não vai desistindo de tudo assim, amém? A pessoa madura, ela tem prudência no falar, ela não fala tudo que vem na boca dela, amém, irmãos? Amém. A pessoa madura, ela tem capacidade de reprodução. Quando a pessoa, né, alcança a maturidade física, ela tem já a capacidade de se reproduzir. E o recomendado não é que ela se reproduza quando ela alcance a maturidade física só. Amém? É necessário que ela tenha um pouco também de maturidade emocional. É necessário que ela tenha um pouco de primeiramente, maturidade espiritual para saber o propósito da vida dela, né? A gente estava conversando ontem, né, na roda com as mulheres, e, né, as mulheres falando a respeito do desejo de ser vó, quem quer ser vó, quem não quer ser vó, quem tem pressa de ser vó, né? E eu falo assim, ó, o que eu falo é o seguinte: você sabe qual é o seu propósito na vida? Se você sabe e você tem condição de direcionar um outro ser para que ele também conheça e aprenda qual é o propósito dele na vida dele, então está na hora de você ter um filho. Se não, ainda não está no tempo. Porque tem muita gente que está nessa terra, não sabe nem por que está vivendo aqui e já quer encher, cumprir o primeiro mandamento para Adão e Eva, né? Quer se multiplicar e encher a terra. Irmãos, quais são dessas características que a gente tem? Você se identificou mais com quais? Não precisa me responder. Com essas das crianças? A fulana é tão inocente. A fulana se irrita tão fácil. A fulana nada que começa termina. A fulana fala tanto, não sabe segurar a língua dentro da boca, não sabe a hora de falar. Não é só questão de falar.
Mas assim, o que falar? Não é? Nos momentos, falar. Ai, fulano é tão egoísta, só pensa em si. Será que é isso que a gente tem ouvido das pessoas a nosso respeito? Ou, gente, fulano é tão responsável. Dificilmente ele toma uma decisão sem pensar. Pode até dar errado, mas dificilmente ela toma uma decisão sem pensar. Ai, fulano é um poço de paciência. Ai, gente, fulano, quando tem um propósito no seu coração, ela persevera e vai até o fim. Ai, será que você tem ouvido essas coisas? Será que a gente tem agido como pessoas maduras ou como crianças? Que ainda precisam de leite, precisa estar sendo ensinado toda hora, precisa estar puxando a orelha toda hora. Nós precisamos crescer, porque já está no tempo da gente consolidar a outros. Amém? Amém. E porque ninguém entrega responsabilidades para crianças. Deus não vai nos entregar grandes responsabilidades enquanto nós não amadurecermos. Deus não vai nos dar acesso à herança que Ele tem para nós se a gente não amadurecer. Enquanto a gente for criança, Ele não vai nos dar acesso à herança. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere do escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Que você mesmo sendo herdeiro, você mesmo tendo direito a toda a herança e promessa de Deus, Deus só vai te deixar usufruir dessa herança, administrar essa herança quando você tiver maturidade para tal. Às vezes você pensa assim: ai, eu pedi tanto essa bênção, eu pedi tanta coisa, eu peço tanto e não recebi ainda. Por que será que eu não recebi ainda? Será que é porque você ainda não chegou nessa condição de maturidade para administrar essa bênção? E aí, com relação, irmãos, à maturidade para gerar, nós tanto temos o dever de gerar filhos espirituais, amém? Amém. Como também nós temos que cumprir, né, aquilo que o Senhor nos falou, para a gente crescer, se reproduzir e multiplicar. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso no temor do Senhor. E eu gostaria de abordar assim, rapidamente, dar uma pincelada com relação a essa questão. Porque assim, na verdade, eu gostaria mesmo de trazer para a igreja esse despertar, né, que o Senhor sempre coloca no meu coração com relação à criação dos filhos. E essa semana, o que aconteceu naquela creche lá em Blumenau fez assim o Brasil inteiro ficar impactado, como que uma pessoa, ela não pode ser humano mais, ela não pode ser classificada como humano, uma pessoa que faz uma desgraceira daquela como uma criança. E aí a gente é obrigado a meditar nas nossas crianças quando acontecem coisas desse tipo, né? Automaticamente quem tem alguma criança, seja filho, seja neto, seja sobrinho, você já sente aquele peso. Você já sente aquele peso, não é? Fala assim, se fosse com o fulano, né? Se fosse com o meu, se fosse... E isso faz a gente se compadecer, né? Da situação, do que os pais passaram. É lógico que nunca a gente vai poder medir de jeito nenhum, né? O que eles estão passando, a dor que eles estão passando.
Mas, irmãos, o que me despertou, né, para falar sobre esse assunto da nosso cuidado com os nossos filhos? Porque nós não temos ninguém, nenhum ser humano, né, dentro do seu estado normal de humanidade, né? Eu acredito que uma pessoa que faz uma maldade dessa, ela tem que estar possessa de demônio. Não acredito que uma pessoa em si faz um negócio desse. Mas nós às vezes pegamos e agimos com os nossos filhos de forma a não matá-los fisicamente, mas a gente está matando eles espiritualmente. Como que é isso? Como que se dá isso? Deus nos dá responsabilidades a cada um de nós que somos pais. Deus nos dá filhos como herança. A gente não fez nenhum esforço para criar aquele ser humano. A gente não fez nenhum. Deus foi lá no ventre e Ele mesmo fez, como fala no Salmo 139. Ele mesmo fez. A gente só, a mãe sente aqui aquela vida dentro da barriga, mas ela não fez nenhum esforço. Falei, agora eu vou fazer uma força aqui para ver se cresce os braços. É que se desenvolve mais o cérebro dessa criança. Só vai fazer outra coisa, né? Se tiver comido muito mamão. Irmãos, a gente não faz nem esforço. Deus prepara e nos entrega. Né? A gente tem um esforço na hora do parto, né? Que tem algumas dores para carregar também, né? Mas é tão gratificante. E o povo adula tanta gente, né? Quando a gente está grávida, o povo fala assim, ai, senta aqui. Aí o povo fala assim, quer comer isso? Quer comer aquilo? Né? É o maior cuidado, assim, pra gente, né? A gente está grávida. Graças a Deus. Mas, veja bem, a gente recebe, né, essa herança do Senhor, como diz lá no Salmo 127, versículos 3 a 5. Salmo 127, nos versículos 3 a 5, diz assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Irmãos, aí o que acontece? A gente recebe essa herança do Senhor, a gente recebe essa recompensa que são os filhos, né, que o Senhor nos dá. E aí, Ele diz, eles são como flechas. O que é uma flecha? Uma flecha, ela é uma arma. Amém? Ela o arco e a flecha, né, constituem a arma. Essa arma, ela é para você lutar uma luta corporal com o inimigo perto? Não. Essa arma é para você alcançar o inimigo longe. Amém? Você tem um alvo e aí você mira naquele alvo e lança a flecha. Né? A flecha, ela tem que estar preparada. Irmão, tu já pensou? Se o flecheiro, ele pega uma flecha e a flecha, ela está assim um pouco encurvada. Se ela estiver um pouco encurvada, aí ela mira, vai no alvo, gente. Qualquer pessoa que nunca atirou com uma flecha sabe que ela não vai no alvo. Ela vai, se estiver apontando para baixo, ela vai para baixo, se estiver apontando para cima, vai para cima. Amém? E se ela tiver com algum... Porque a flecha antigamente ela era feita manualmente. Ela era preparada manualmente, amém? Amém. Eu não sei como que é hoje aí, aquele negócio lá, aquele bicho lá. É fibra, né? Aham. Pois é. Mas antes era de pau de árvore. Aí ia lá, pegava o galho e ia lá trabalhar nas árvores que ele já sabia que dava certo, né? Mas aí o que acontece? Aí tá, deixa um nozinho. Aí deixa um nozinho. Na hora que passar, o nozinho vai dar. A bicho desvia. Não vai no alvo de jeito nenhum. Aí o que a gente faz? Nossos filhos são como flecha.
Aí a gente não quer preparar eles, não. A gente quer que eles dê certo, que eles acertem o alvo, que a gente nem mostrou qual é, a gente não mostrou qual é, mas a gente quer que eles acertem. A gente quer que eles dê certo. Filho, eu não entendo por que você não tem. Olha direitinho, olha bem direitinho. Que tem seu dedo. Tem seu dedo, não tem só o sangue, não tem só a natureza, esse menino é igual ao pai. A gente fala assim, né? As mães falam assim, esse menino é igual ao pai. Isso é cabeça dura, né? Então, né? Esse menino é igual à mãe. Parece que eu estou vendo um, parece que eu estou vendo o outro. Aqui em casa a gente escuta assim, as duas pessoas, como é que é? É a mesma pessoa. Parece que está se repetindo. Mas, irmãos, a gente é responsável por trabalhar essas flechas. Amém, pais? Nós somos responsáveis por mostrar o alvo, por mirar essas flechas para o alvo. E aí, como é que a gente vai saber qual é o alvo? Perguntando para o Senhor. A gente indo na palavra, irmãos, a gente buscando conhecimento, a gente estudando sobre como criar filho, porque não vai alcançar alvo por acaso. Quer ver? Tu pega uma flecha com um arco e atira para cima. Atira para cima, eu vou acertar ali na árvore ali da coisinha ali, Maria do Carmo. Vou acertar a árvore Maria do Carmo. Se eu virasse para lá, talvez eu já não acertar, mas enfim. Aí eu aponto aqui para cima, assim, ó. Se Deus quiser, o Senhor vai abençoar que essa flecha vai parar lá na árvore Maria do Carmo. Isso é fé demais, irmão. Não vai dar certo, né? Aconteceu um caso na Bíblia que assim, foi um acaso que a flecha deu certo no rei, que Deus queria assumir. Foi porque Deus queria e pronto. E ainda acertou, né, entre as cores da armadura, né? Então, irmãos, é um caso. Não me lembro se tem outro, mas a flecha, ela precisa mirar para um alvo. Amém? Amém, irmãos? Aí assim, ai pastor, que chato, eu não tenho filho ainda, eu não pretendo nem ter filho nessa vida. Deus me livre, se bezo. Irmãos, você está amadurecendo, jovem. Você tem a oportunidade hoje de ter o conhecimento que seus pais não tiveram. Não adianta você estar ouvindo hoje, né, e virar para o seu pai e dizer assim, tá vendo, eu sou assim por sua causa, a culpa é sua. Não adianta, você tem a oportunidade de fazer diferente. Por quê? Porque você está tendo acesso ao conhecimento. Você não vai de qualquer forma. Amém? Olha, todo mundo aqui, quando chegar no céu, for pai, não, a pastora, ela disse, bem que ela me ensinou, ela abriu meus olhos. Eu não dei ouvido para ela. Porque assim, irmãos, é responsabilidade nossa. Nossos filhos são responsabilidade nossa. E aí a gente precisa assumir essa responsabilidade. A gente não pode transferir para a escola, a gente não vai poder transferir para a igreja, a gente não vai dizer a culpa era da igreja, porque lá na igreja não tinha cultinho. A culpa é da igreja, porque lá na igreja não tinha nada para os jovens, atrativo para os jovens. A culpa é do mundo. A culpa é do mundo, que esse mundo está perdido. Influenciaram meu filho. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Amém? Amém. Você ensina no caminho. E aí, como é que a gente prepara a flecha? Vamos lá objetivamente para a gente caminhar para a conclusão. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 a 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As
intimarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, te deitando e te levantando. É assim que os pais devem ensinar as palavras do Senhor. O que quer dizer isso? Toda vez que a gente for sair junto, eu tenho que falar a Bíblia para esse menino. Toda vez que sentar na mesa, eu tenho que falar a Bíblia para esse menino. Toda vez que for aqui acordar, eu tenho que falar a Bíblia para esse menino. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é: eu ensino a palavra de Deus, que é viva em todo tempo. Como é que eu ensino em todo tempo? Vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Se eu não vivo a palavra, eu posso até repetir e repetir. Ele não vai aprender. Ele vai me imitar aquilo que eu faço. Eu falo assim: filho, não pode mentir. Aí ele me pega mentindo. Aí lascou. Da próxima vez que eu disser assim: filho, é errado mentir, não pode mentir. Aí ele vai dizer assim: mas você não mentiu naquele dia para fulano que eu vi? Como é que é isso? Então, a gente ensina a palavra de Deus vivendo a palavra. Amém? É lógico que ele vai falar também, né? Mas já dizia, né, um pensador antigo, né, se pregue a palavra, se for necessário, use palavras. Então é ensinar através do exemplo. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Meu filho, dê no seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Como é o pai, né, que tem a coragem hoje de dizer: olhe para mim, olhe por onde eu estou andando, olhe como eu estou fazendo, me dê seu coração, se apegue a mim, porque eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, eu estou no caminho que o Senhor quer que eu ande. Irmãos, o que acontece muitas vezes nossos filhos, quando são pequenos, eles olham para nós e nós somos super-heróis para eles. E aí, quando eles crescem, eles veem que a gente não é tão herói assim. Quando eles são pequenos, eles dizem: eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual a mamãe. Só que quando eles crescem, eles dizem assim: Deus o livre. Deus o livre de ser igual ao pai. Deus o livre de ser igual à mãe. Irmãos, misericórdia. Né? Hoje, para a glória de Deus, é algo que me deixa muito, muito feliz quando eu escuto isso dos meus filhos. Me deixa muito, muito feliz. Sabe? Porque eles cresceram e eles veem que eu tenho falhas. Eles veem as minhas falhas. Mas eles, hoje ainda, viram para mim, maior do que eu, tem que olhar para baixo para falar comigo. E dizem: mãe, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você nisso. Eu quero que você é exemplo para mim nisso. Sabe? E isso não é, né, assim, é mérito meu. É para a glória de Deus. Né? Porque é o Senhor quem faz através de nós. A gente só se dispõe. Amém? Outra, assim, que a gente precisa saber. Outra forma de afiar, de arrumar a flecha. Provérbio 29, 15. Muitos pais têm faltado com essa parte de coisar a flecha. Provérbio 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. O 16 diz: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Amém. Então, irmãos, o que acontece? É a Bíblia que está dizendo que
que a vara e a disciplina, elas dão o quê, irmão? Elas dão o quê? Diz pra mim. Sabedoria. Aí eu quero que meu filho seja sábio ou que ele seja tolo? Eu quero que ele seja sábio, amém? Mas aí eu não faço com vara. Não, eu vou bater no meu filho, não. Porque ele já passou tanto sofrimento nessa vida. Essa vida já é tão dura na vida dessas crianças, meu Deus. Ah, não, não vou bater no meu filho, não. Bichinho. Bichinho. Aí o que eu estou fazendo? Assim, filho, eu não vou te corrigir, porque eu não quero que você fique uma pessoa sábia. Eu quero que você fique um tolo. Que você anda pelo mundo me trazendo vergonha. É isso que eu quero para você. Filho, os perversos se multiplicam. Sabe por que os perversos se multiplicam? Porque eles não foram corrigidos quando eram crianças. Eles multiplicam, mas os justos veem a ruína desses perversos. Então ele diz: corrige o teu filho e ele te dará descanso e delícias para a tua alma. Dá trabalho, irmão, dá trabalho toda hora ficar falando com a criança. Dá trabalho você parar o que você está fazendo para ir lá falar com a criança. É muito mais fácil eu estar aqui lavando a louça, vai na casa. Ô menino, que é muito difícil, é muito difícil, meu Deus do céu, para com esse, meu Deus. Surte algum efeito? Não. Oi? Só, né? Os vizinhos escutam os gritos. O menino escuta, faz de tudo que não ouviu nada. Dá trabalho, corrigir dá trabalho. Mas compensa, porque traz sabedoria. Amém? Amém. Então a gente tem que ensinar nossos filhos, primeiramente, a seguirem a Jesus. Primeiramente, a seguirem a Jesus. E também, que eles sejam pessoas educadas. Pessoas que dá para conviver em todo canto. Pessoas que dá para entrar em todo canto. Pessoas que têm caráter, que pode comprar fiado em todo canto. Que pode confiar na palavra dele. A gente precisa ensinar nossos filhos. A disciplina, ela, Provérbios 19, 18, diz assim, ó: você castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Eu trouxe esse versículo para dizer que corrigir, irmão, não é bater até o menino desfalecer, não, gente. Não é espancar, não. Corrigir não é espancar. Não precisa se exceder. A correção, e ela tem o tempo certo. Ela tem o tempo certo. Por exemplo, hoje eu não bato mais. Eu não bato mais nas afas. Não bato mais. Porque não adianta. Passou o tempo. E aí eu vou dizer, de vez em quando, a vontade não é grande. Irmãos, passou o tempo. Tá aí os dois gigantes. Hoje não adianta mais eu querer bater neles. Não adiantaria. E eu vou te falar uma coisa que todo mundo fala. Passa bem ligeirinho. Aproveita o tempo enquanto eles são pequenos, porque passa bem ligeirinho. A Zap diz assim: se tivesse apanhado mais. Então, irmão, só para concluir, em Mateus capítulo 19, no versículo 14, eu acho esse versículo muito intrigante, eu acho essa fala de Jesus muito intrigante. Ele diz assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu queria que a gente meditasse um pouco nessa noite. Nós temos sido aqueles que levam as crianças, os filhos, a Jesus, ou que impedem as nossas crianças que elas cheguem a Jesus? Será que nós somos esses pais
que impedem os filhos de chegarem a Jesus? Por causa da forma como a gente tem vivido, por causa da nossa falta de comunhão com Deus, de sabedoria, de temor do Senhor, por causa da nossa falta de maturidade. Que a gente possa meditar nesse texto, né? Nessa palavra que Jesus falou. Não impeçam as crianças de vir a mim, não impeçam. Tu já pensou? Você, um pai, uma mãe, se deparar com algo assim? Foi por minha causa que meu filho não foi para Jesus. Que o Senhor coloque temor nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em Atos, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias, o Senhor diz: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Sobre quem, minha gente? Derramarei o meu espírito sobre toda carne, sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas farão o quê? Profetizarão. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Não deixe de crer. Se seu filho já está velho, igual aos meus, e você pensa assim: ah, não tem mais jeito, não deixe de crer. A promessa do Senhor diz: os meus filhos profetizarão. E eu tomo posse dessa promessa do Senhor. Os meus filhos profetizarão. Os meus filhos terão visão de Deus. E eu não abro mão dessa promessa do Senhor. Amém? Não desista do seu filho. Não desista dele. Se ele não está aqui hoje com você, você não abra mão. Não entregue ele para ninguém. Ele é seu. Amém?